pessoal, sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Matemática EAD, campus São João dos Patos, com a disciplina de Álgebra Linear, e na unidade 1 nós vamos estudar sobre espaços vetoriais. Então, tópicos dessa aula, o tópico dessa aula vai ser espaços vetoriais. Então, aqui nós temos, pessoal, a definição de um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial é um conjunto V, diferente do vazio, de tal maneira que nele existe duas condições, certo? Que são duas operações. É tanto a da adição, onde temos 4 propriedades da adição e 4 propriedades da multiplicação. Então, no caso da adição, nós temos a representação, certo? De uma operação de um conjunto com ele mesmo, certo? No caso aqui, com 2 vetores, aqui seriam vetores, e aqui a operação de adição, com as seguintes propriedades. Quais são essas propriedades? A associativa, onde eu tenho para todo o V e W pertencente a esse conjunto, certo? Nós podemos operar os dois últimos, digamos assim, e o resultado operar com o primeiro ou operar os dois primeiros com o último. Nisso aqui nós vamos ter uma igualdade, uma associativa, certo? Que é a propriedade associativa. Nós temos a propriedade comutativa, onde para os dois elementos desse conjunto, desse espaço vetorial, certo? Que a gente está vendo aqui as propriedades que vai determinar esse espaço vetorial, onde U mais o V é igual ao V mais o U. Ou seja, eu comutei e não mudei o resultado. Permanece a igualdade. Nós temos também o elemento neutro, onde existe um elemento neutro, nesse caso aqui representado pelo símbolo que nós já conhecemos, que é o símbolo zero, pertencente a esse conjunto, de tal maneira que para todo elemento, certo? Todo U pertencente a esse conjunto, nós temos que a operação de adição desse elemento com o zero, que a gente está chamando aqui de zero, que é o elemento neutro, é igual, pode ser também pela comutatividade, A operação do elemento neutro com esse elemento vai dar o próprio elemento. Professor, não entendi muito bem essa questão de elemento. É porque esse espaço vetorial, pessoal, nós não podemos só olhar para números. Nós podemos ter vetores, podemos ter polinômios, podemos ter matrizes. Então, podemos ter uma variedade de elementos que compõem um conjunto. E aí, se esse conjunto, diferente do vazio, atender a essas propriedades que nós estamos discutindo, mas a quarta propriedade da adição e as propriedades da multiplicação, tudo isso vai formar esse espaço vetorial. Então, a próxima propriedade é do elemento oposto. O que seria esse elemento oposto? É um elemento que, quando operado na operação de adição, com o oposto desse elemento, vai dar o elemento neutro, que é, no caso aqui, representamos pelo zero. Então, para todo elemento pertencente a esse conjunto, vai existir um outro elemento oposto a ele, que aqui a gente está representando ele com um sinal negativo, de tal maneira que quando eu somar, certo? O elemento com o seu oposto, vai dar o elemento neutro. Então, aqui são as 4 propriedades da adição. Nós temos também as 4 propriedades da multiplicação, certo? E essa multiplicação ela vai ser relacionada por um escalar. Agora, esse escalar é um número, certo? É um número que a gente pode representar ele, que é pertencente aos reais. Mas também podemos ter alguma situação pertencente aos números complexos. Mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com os números reais. Então, as 4 propriedades da multiplicação. A primeira é a da associatividade, certo? Parecido com a da adição, onde quando eu tenho 2 escalares e um elemento pertencente àquele conjunto, se operar
um escalar, certo? E depois de operar esse escalar com o elemento, vai ser a mesma coisa de operar primeiro os dois escalares, certo? Os dois números, para depois o resultado eu operar com esse elemento daquele conjunto. Então, é a associatividade. É como se eu pegasse ele e botasse para fora, certo? Aí nós temos a distributiva, que vem de duas maneiras, certo? Ou eu tenho, primeiramente, a soma de dois escalares aqui multiplicado pelo elemento. Aí eu vou fazer aquele chuveirinho que a gente conhece, não é? Ó, o chuveirinho. Aí eu teria a operação do escalar alfa mais o U vezes o U, mais a operação do beta vezes o U. Ou eu tenho dois elementos que fazem parte do conjunto, ou seja, pertencem ao conjunto, certo? Onde eles estão somados e operado com um escalar. E aí eu faço também aqui o chuveirinho com eles aqui, então seria alfa U mais alfa V. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante se vocês terem atenção. Esse sinalzinho aqui de mais, ele está operando dois números, que são escalar. Escalar é um número. 3, 4, 5, são números. Esse sinalzinho aqui, eu não estou operando números. Eu estou operando elementos daquele conjunto. Que aí pode ser um polinômio, pode ser uma matriz, pode ser um vetor, certo? Então, é o mesmo sinalzinho de mais? É, mas ele pode estar sendo utilizado ou com números ou com elementos que fazem parte do conjunto. E a quarta propriedade da multiplicação, que é a do elemento neutro, que aqui é representado pelo escalar 1, onde quando você operar a multiplicação do 1 com qualquer elemento pertencente a esse conjunto, vai dar o próprio elemento. Então, para ser um espaço vetorial, ele precisa, certo, atender a todas essas propriedades, tanto as quatro propriedades da adição, quanto as quatro propriedades da multiplicação. E aí, nós temos aqui a notação do nosso espaço vetorial, certo? Que é parece um sinalzinho de menor que e de maior que, né? Parece um de maior que e de menor que, parece um sinalzinho deles, mas não é. É um símbolo próprio, onde esse conjunto V, certo? Ele é munido de duas operações, uma operação de soma e uma operação de multiplicação. E aí ele vai ser, se ele possuir essas quatro propriedades, tanto da soma quanto da multiplicação, é um espaço vetorial. Se quebrar uma delas, já não é espaço vetorial. Então aqui alguns exemplos, como eu falei, o conjunto de vetores do plano, a reta real, que é bem conhecida, um conjunto das matrizes com operações de adição e multiplicação por escalar, certo? Usuais das matrizes. Aqui tem uma mensagem para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Nos vemos na próxima aula e até mais. Obrigado.